Oi, oi, que tudo esteja bem com vocês. Por aqui está tudo ótimo. Brilemos hoje para falar com vocês sobre frequências, ou melhor dizendo, sobre como eu acredito que as coisas são, pois eu acredito que tudo é frequência. E quando eu digo tudo, tudo mesmo, tudo, o universo inteiro, o mundo físico, os nossos sentimentos, nossas emoções, as energias. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês isso. Por exemplo, mesmo eu sendo ou tendo sido cientista, bióloga, doutora em ciências e tendo trabalhado realmente com pesquisa durante um tempo, tendo a minha empresa que eu produzo eh, produtos naturais para cuidado pessoal e né, terapêuticos. Trabalho também com cristais, fazendo grades de cristais, e por que que tudo isso conversa e eu acho que tudo faz sentido, pelo menos para mim, uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, tudo se complementa, e um dos motivos é porque eu acredito que tudo no universo é frequência, e não sou só eu que acredito nisso, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre. Então, como eu comentei agora, eu acredito que tudo no universo é frequência, os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, as nuvens de gases, tudo é frequência, bem como tudo que existe no nosso planeta, no planeta Terra, a água, a terra, o ar. E também tudo que existe no nosso universo interior, seja sentimentos, sejam emoções, eu considero que tudo é frequência. Eu acredito nisso. E daí eu até quis colocar aqui como em destaque a definição do que é tudo para o Oxford, para o dicionário, que é a totalidade das coisas e dos seres. Então, deixando claro que quando a gente fala tudo, não existe, não existem coisas ou seres fora do tudo, é, porque daí deixaria de ser tudo, seriam duas coisas, né? Se existe tudo e outra coisa. Então, quando a gente fala de tudo, é tudo mesmo, tudo. E é assim que eu acredito e vejo as coisas. E não sou só eu que pensava isso. Claro, não estou falando que o Einstein, né, que é esse senhor que eu coloquei aqui, pensava do mesmo modo do que eu, né, dessa questão de emoções, de sentimentos e outras questões energéticas, mas ele tinha uma postura de buscar unificar o, pelo menos o que o mundo físico de como o mundo físico funcionava, tentando buscar uma teoria que unificasse como que a energia funcionava, como que a matéria funcionava, como que era que a luz se comportava, e ele passou boa parte da vida dele trabalhando nisso e chegou a essa, né, não apenas a essa, mas chegou a essa fórmula famosa que é o E igual a mc ao quadrado, que nada mais é do que, né, vamos relembrar aqui as aulinhas de física. E quer dizer energia, M de massa, né, da matéria, e C é a velocidade da luz. E o que que o Einstein quis dizer com essa equação, né? Agora, bem simplificadamente, bem, e lembrando que eu não sou, né, uma física, eu sou só uma simpatizante, gosto muito, mas, né, se tiver alguma falha, por favor, amigos, né, comentem aqui embaixo e me auxiliem, mas vamos lá. O que Einstein expressa nessa equação é que, primeiro, que a energia, a matéria e a luz se relacionam, e qual que seria essa relação? Seria de frequências, de diferenças na frequência, de diferenças na aceleração, de diferenças na vibração
entre esses componentes, com a energia sendo igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Então, trocando em miúdos, seria a matéria nada mais é do que uma energia desacelerada, bem resumidamente. Então, a gente realmente, a gente aqui, corpo físico, pessoa que vos fala, seria uma energia com menor frequência. E a gente teria, então, a matéria como essa energia desacelerada, a luz como um intermediário nesse crescente, e a energia, então, como esse máximo de aceleração possível. E nessa equação, Einstein procurava explicar, né, como que tudo funcionava, mas ele não conseguiu o sucesso completo, porque dentro dessa teoria que ele propôs, né, isso de agora falando da parte não apenas dessa equação, né, porque tem muito mais do que ele abordou na sua teoria da relatividade e tudo isso, mas teve algumas incongruências, tinha algumas questões, como, por exemplo, era complicado você conseguir explicar numa mesma teoria, com as mesmas grandezas e considerando, né, as mesmas questões, o que funciona no macro, lá no universo, com as galáxias, os planetas, as estrelas, quasares, buracos negros, etc., e o que funciona no nível atômico, com os átomos e as suas partículas. Então tiveram algumas dificuldades nesse ponto, e também, e daí eu chamo a atenção nesse, porque também me interessa bastante como bióloga, que uma das incongruências de que a física quântica não conseguia explicar, ou teve dificuldade para explicar, pelo menos nessa época do Einstein, estamos falando de 1905, mais ou menos, era a questão da biológica dos seres vivos, que tinha algumas incongruências ali na parte de funcionamento das células mesmo, que não conseguiam ser explicadas por essa teoria, e daí depois vieram outros, né, pesquisadores, outros cientistas que buscaram explicar como que os seres vivos podiam se integrar nessa teoria, e é bem interessante, não vou me aprofundar muito nesse ponto, mas já se buscava desde essa época, então, explicar como que os fenômenos funcionavam de uma forma unificada, e nessa época quero salientar que a dificuldade era explicar como os seres vivos funcionavam, como a vida funcionava, como que a vida se organizava, como que acontecia a evolução, e, né, então essas questões eram difíceis de serem explicadas pelas teorias da física do mundo material. Então tinha uma diferença entre o que era considerado mundo material e o mundo biológico. Mas depois depois bastante tempo, tipo cerca de 70 anos, 50 anos, que alguns pesquisadores começaram a conseguir explicar como que os sistemas biológicos funcionavam, inserindo a questão da física quântica e a teoria da relatividade, e todos esses pontos que Einstein levantou na sua época. E da questão da vibração e da frequência, e do porquê que eu acredito que tudo é frequência, só para a gente relembrar um pouquinho dos conceitos de física, para trazer, né? Tipo, para quem não lembra, ou talvez não tenha entendido desse modo quando viu isso na escola, talvez, mas relembrando da matéria, né? A matéria, o corpo físico nosso, ele tem diferentes estados, não sei se vocês lembram, mas a gente pode ter o corpo sólido, a gente pode ter um corpo líquido, a gente pode ter a matéria, quer dizer, a matéria no seu estado sólido, no seu estado líquido, no seu estado gasoso. Daí nessa imagem aqui está representado pela água, que seria o gelo no seu estado sólido, a água no estado líquido e o vapor de água no estado gasoso. E por que que eu coloquei essa imagem? Para lembrar da
que o que faz com que o gelo seja sólido, diferentemente da água que está líquida no seu estado líquido, não é que tenha tido qualquer alteração nas moléculas ou nos átomos dessa matéria, que são né, as pecinhas que montam essa matéria, elas continuam as mesmas. A única coisa que mudou é a quantidade de agitação e de vibração dessa matéria. Então, no estado sólido, esses átomos e essas moléculas estão vibrando pouco, então tem pouca aceleração. Vou fazer aqui o cursor. Então, elas estariam vibrando pouco, com pouca movimentação. Quando a água está no seu estado líquido, então a agitação dessas moléculas é maior, e por isso que elas têm uma interação entre elas mais fluida. E a água no seu estado de vapor, no seu estado gasoso, então com uma agitação ainda maior, fazendo com que, inclusive, a coesão que existia entre essas moléculas, que fazia com que a gente tivesse essa água líquida como um corpo homogêneo, e mais ainda quando a gente considera o gelo no seu estado sólido. Quando a gente tem a água no seu estado gasoso, ela perde essa coesão, essas moléculas se separam e evaporam. E tudo isso acontece porque aumentou a vibração existente dentro dessa matéria. Então a gente, né, eu coloquei essa imagem aqui exatamente para mostrar que mesmo dentro da matéria, a gente vai ter diferentes estados de vibração, e esses estados, inclusive, se refletem na forma como essa matéria se comporta. E a outra questão, que não sei se vocês lembram, é que quando a gente muda, e para que se mude de um estado, por exemplo, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente vai ter que inserir energia nesse sistema. Então, quando você fornece calor para o gelo, então energia térmica, você transferindo essa energia para esse sistema, aumenta a agitação da molécula, passa para líquido. Se você continuar fornecendo calor, continua fornecendo calor, vai aumentar a agitação, aumenta a vibração, até que a água se torne gasosa. E, né, vice-versa. Saindo então da matéria, e entrando no campo que seria a energia, lembrando que o Einstein comentou, né, na sua fórmula que a energia e a matéria, a princípio, são formas que poderiam ser intercambiadas, pelo menos na sua teoria, mas que para a gente, ou até a teoria do Einstein, eram coisas separadas. Matéria era uma coisa e energia era outra. E então, quando a gente falava de energia, a gente estava falando de uma outra forma que a princípio não teriam partículas, isso a gente estava falando, né, bastante tempo atrás. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, mas o que eu quero mostrar nessa figura é que aqui eu imagino que vocês lembrem disso, que é o espectro da energia, que vai desde as ondas de mais baixa energia, aqui está a mais baixa aqui, com a quantidade de energia aumentando conforme a gente vai nessa direção. E a gente tem, então, ondas de rádio, né, que a gente conhece aqui do nosso dia a dia, seja no rádio que a gente escuta música, seja na televisão, seja no nosso celular, seja no computador, para transmissão de informações, de imagens, de som. Micro-ondas que a gente utiliza para cozinhar os nossos alimentos, que trabalha também com a agitação das moléculas de água, e é por isso que consegue cozinhar os alimentos. Infravermelho, que é o calor, né? A energia térmica. Aqui o espectro da luz visível, o pedaço que a gente enxerga desse espectro com os nossos olhos. Ultravioleta, né? Que continua a partir do violeta, que é o último comprimento de onda que a gente enxerga com os nossos olhos,
E tem ultravioleta, continuando, tem o raio-x, que a gente utiliza para fazer exames, raios gama, que é o que a gente chama de radiação, quando a gente faz alguns procedimentos terapêuticos, você vai utilizar a radiação, e daí tem a radiação gama, e todas essas formas de energia se propagam através de ondas, e aqui a gente tem a representação de como é uma onda com mais baixa energia. Então, você vai ter um menor número de ondas pelo mesmo intervalo de tempo, por exemplo, e conforme essa energia vai aumentando, conforme essa vibração vai aumentando, a gente vai ter um maior número de ondas, uma maior as ondas vão ser mais curtas, vão ter um intervalo menor e um maior número delas no mesmo intervalo de tempo. Então, ondas de alta energia têm alta frequência e ondas de baixa energia têm baixa frequência. Voltamos aqui a dizer que todas essas energias, então, são frequências diferentes. E aqui eu coloquei uma imagem de uma grande explosão estelar, que a gente vai ter todos esses tipos de ondas sendo viajando pelo espaço, e nesse caso, então, sendo detectadas por um telescópio ou por algum equipamento que conseguiu, né, tipo, fazer essa imagem, essa foto desse momento de uma grande explosão estelar, cósmica, onde a gente vai ter emissão de raios gama, raio-x, luz visível, tanto, né, tipo, que a gente está tendo, claro que isso é uma reconstrução de computador e tal, mas a gente vai ter a infravermelho também sendo emitido por esse tipo de explosão, micro-ondas, rádio. E então essas energias existem no universo inteiro e aqui na Terra também. E também nos corpos, nos seres, nos corpos físicos, tanto dos animais quanto das pessoas. Aqui eu coloquei um zoom dessa parte que a gente chama de luz visível, para mostrar que as diferentes cores, né, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul claro, o azul mais escuro, que seria o índico, e o violeta, também tem diferentes comprimentos. Aqui embaixo a gente tem exatamente o valor do comprimento de onda que essa cor tem. Então, o vermelho é cerca de 700, o amarelo fica um pouco abaixo ali dos 600 nanômetros, né? Então, a gente está falando de nanômetros, uma distância pequena. O verde fica um pouquinho acima dos 500 nanômetros, abaixo ali dos 490, a gente já vai entrando para a faixa do azul. 390, próximo do 400, a gente entra no violeta. E ali abaixo dos 390, a gente já entra na parte do ultravioleta que os nossos olhos não detectam, mas que existem outros animais que enxergam, bem como também acima aqui desse limiar, que seria do vermelho, que a gente já entraria no infravermelho, no calor, que daí a gente não detecta com os nossos olhos, mas a gente detecta com o tato, nessas diferenças de temperatura. Então, a energia térmica a gente detecta com outro sistema no nosso organismo, mas existem animais que enxergam essa energia térmica, como por exemplo as cobras, que conseguem formar uma imagem a partir da energia do infravermelho que é emitida pelos corpos vivos, né? Que emitem calor. Então, só para comentar aqui com vocês dessas diferenças de frequências que as cores refletem, que depois a gente vai voltar a falar disso. Então, continuando, aqui na parte de baixo eu coloquei o som, que também é uma frequência, que também é uma energia sonora que viaja através de ondas e que possui também diferentes frequências, e que a gente, ser humano, também tem uma faixa de detecção que vai de 20 Hz até cerca de 20.000 Hz. De novo, com alguns animais sendo capazes de detectar uma faixa maior,
como, por exemplo, os elefantes, os crocodilos, as baleias, os camelos, que conseguem detectar essa faixa aqui que a gente chama de infrassom. E tem também outros animais e também equipamentos e aparelhos que detectam faixas diferentes de som acima dos 20.000 Hz, como, por exemplo, os golfinhos, os morcegos e também os cachorros. No caso dos golfinhos e dos morcegos, eles utilizam essa detecção para realizar ecolocalização, que é por isso que a gente tem até essa imagem aqui, mostrando como os morcegos utilizam. E então eu comentei com vocês que a gente tem a matéria pode ter diferentes es- é, estados vibracionais que vão refletir nos seus estados físicos, a gente vai ter diferentes energias que vão ter diferentes frequências, vamos ter diferentes comprimentos de onda que vão ter diferentes frequências, vamos ter diferentes sons que vão ter diferentes frequências. Ah, e eu esqueci de comentar mas que essa faixa aqui próxima aos 20 Hz são os sons mais graves e que para baixo dos 20 Hz se torna tão grave que a gente não detecta. Então, aqui no caso, está ao contrário, então mais baixa energia nessa parte aqui, com a energia aumentando e a frequência aumentando em direção ao ultrassom. Então, esse aumento da frequência aqui faz com que o som vá se tornando cada vez mais agudo, né? De 20 Hz vai aumentando, aumentando, aumentando até os 20.000 Hz, que é o nosso limite de detecção. E conforme ele se torna mais agudo, a gente para de escutar e outros animais conseguem escutar. Então, comentando essas diferenças de frequência. E aqui ao lado eu coloquei essa figura para representar a luz que, conforme, né, aquela equação do Einstein, ficava ali no meio termo entre o comportamento da matéria e o comportamento da energia pura, e foi também com o avanço da ciência, foi mostrado que sim, que a luz se comporta como onda, então como energia, né? Como, como era explicado desde a época do Einstein, mas também se comporta como partícula, tendo o fóton como a sua unidade, né, dessa organização particulada. Então, a luz se comporta de modo parecido com a matéria em algumas circunstâncias, e em outras circunstâncias ela se comporta mais parecido como energia, né? Então, muito parecido com o que o próprio Einstein falava. Então, continuando, quero falar com vocês, né? Continuando a falar sobre a matéria, e queria lembrar uma outra questão que a gente ainda não falou, que é o eletromagnetismo. Comentei com vocês que a matéria é constituída por átomos, né? Aqui, ó, temos uma imagem, uma representação do que é o átomo, com o seu núcleo, e esses círculos seriam a representação das órbitas dos elétrons, porque eu não sei se vocês lembram, mas os elétrons não estão parados, estão sempre se movendo, e seria algo mais ou menos parecido com essa imagem aqui. Essa imagem é de 2023, foi feita ano passado, e é considerada a imagem mais fidedigna de um átomo, claro, também como uma representação, né, feita por computador, mas mostrando essa questão do núcleo aqui no centro e desse espaço onde os elétrons estão sempre se movimentando, então formando essa nuvem elétrica, esse campo elétrico, essa eletrosfera ao redor desse núcleo do átomo. E comentando isso com vocês, porque novamente esse eletromagnetismo, essa energia eletromagnética, essa energia existente nos átomos
faz parte do universo inteiro, está distribuído em todo o universo, nas estrelas, nas galáxias, no nosso planeta Terra. Aqui é uma representação do nosso planeta com o campo geomagnético, com o campo magnético do nosso planeta, né, da região dos polos, aqui é a região do Equador, e como esse campo, essa energia circula no nosso planeta, ela também não está parada, ela vai estar sempre em movimento, de modo, né, similar ao que a gente tem dos elétrons na ionosfera, e também o corpo humano, tem um campo elétrico ao seu redor, e não apenas um corpo humano, o corpo dos animais, o corpo dos seres vivos de modo geral. As células têm um campo eletromagnético ao seu redor, porque as nossas reações químicas envolvem trocas de elétrons e o nosso sistema nervoso funciona baseado em eletricidade, em mudanças de voltagem, em transferências de energia mediadas por esse eletromagnetismo. Então, mais uma vez, tudo interligado, todas as coisas funcionam de modo parecido, não existem comportamentos diferentes, existe realmente uma regra, um comportamento parecido nas diferentes esferas do universo, e por isso que o Einstein e os outros pesquisadores buscam essa teoria que unifique, porque realmente tem comportamentos similares, eles ainda, né, não conseguiram essa proeza, mas isso não é porque a ciência não conseguiu explicar que as coisas não existam, que as coisas não se comportem desse modo. A limitação da ciência é o limite dela como método de ainda não ter conseguido explicar como o universo funciona. Mas isso não quer dizer que o universo não funcione desse modo. E, por exemplo, falando dessa questão do eletromagnetismo, da eletricidade do nosso corpo, eu tenho aqui como exemplo tanto o nosso cérebro como o nosso coração, que funcionam baseados em eletricidade e que pulsam e que vibram com determinadas frequências, tanto que a gente faz exames para medir esse campo e essa vibração do nosso cérebro e do nosso coração. No caso, aqui, um eletroencefalograma, que é a análise do cérebro, onde, através de eletrodos, são detectadas essas mudanças no campo elétrico e magnético do nosso cérebro, e o eletrocardiograma, que daí esses eletrodos vão ser colocados na região torácica e que vai medir os batimentos cardíacos, e o nosso coração também forma campos eletromagnéticos ao redor dele, como está mostrado aqui com essa imagem, e é por isso que você consegue também utilizar esses eletrodos, então, para medir essa pulsação, essa frequência. E olha que curioso, né? A gente está falando de frequências, de ondas cerebrais, nesse caso aqui, e essas ondas são medidas em hertz, a mesma medida que é utilizada para expressar as diferentes frequências do som. E novamente, olha que curioso, eu havia comentado vou até voltar ali nesse gráfico aqui, ó, que a faixa de detecção, né, do ouvido humano é 20 Hz. E olha aqui, ó, o cérebro humano funciona numa faixa abaixo, ou quase abaixo, né, no caso da atividade quando a gente está acordado. É, fica próximo ali dos 15, 20, no máximo 30 Hz, o comprimento de onda cerebral. E quando a gente está tanto acordado com os olhos fechados quanto dormindo, essas ondas cerebrais se tornam com uma frequência menor, então chegando no sono profundo a 3,5 Hz. E daí quis, né, mostrar isso para vocês, que não é coincidência, como eu disse para vocês. Eu considero que tudo é frequência e não apenas eu considero. Isso, inclusive, pensamentos e emoções também são frequência. Eu considero isso
e também outros pesquisadores, outras pessoas, e cada vez um número maior de pessoas está percebendo isso. Quer dizer, percebendo e sentindo, eu acredito que todo mundo sente. O que está acontecendo é que hoje em dia mais e mais pessoas estão se interessando em pesquisar isso como um assunto científico, em procurar medir isso, e como eu já comentei, o fato da ciência não ter ainda conseguido detectar ou não ter conseguido inserir numa teoria científica, física ou química ou quântica, não quer dizer que não exista, quer dizer só que a gente ainda não conseguiu, né, inserir isso nas teorias que explicam o mundo físico. Mas como eu comentei com vocês no início do século XX, a biologia ainda não estava conseguindo ser explicada, né? A existência dos seres vivos não fechava com a teoria do mundo físico não biológico. E hoje em dia a gente está, então, num outro patamar. Essa parte da explicação de como os fenômenos biológicos ocorrem já está bem mais avançado. Já se conseguiu encontrar uma congruência entre essas teorias, entre o mundo biológico e não biológico. E agora a gente está nesse outro patamar de buscar explicar que pensamentos, emoções, sentimentos e outras formas de energia mais sutis também são frequências, também é energia, é, energias que a gente sente e que a gente detecta às vezes com outros sentidos que não os nossos cinco sentidos, falando no caso da gente como ser humano. Mas, por exemplo, como está aqui nessa figura, que fala que os pensamentos e as emoções acabam afetando o campo magnético do nosso coração. E ao afetar o campo magnético do nosso coração, afetaria esse campo eletromagnético ao redor do nosso corpo, e que outras pessoas e outros seres, e inclusive, né, quem sabe daqui a pouco outros equipamentos poderão detectar essas alterações. Mas, como eu disse, assim, a gente já sente isso. Por exemplo, todos nós sentimos que certas emoções, certos sentimentos vão alterar o batimento cardíaco, vão alterar a velocidade dos nossos pensamentos, vão causar, por exemplo, mais ansiedade, é, e isso causa alterações físicas que sim são detectadas, inclusive nesse tipo de exame, né? Você pode fazer um eletroencefalograma com as pessoas tendo diferentes estímulos, como assistindo filmes que vão ocasionar diferentes emoções, seja uma emoção, por exemplo, de empatia, ou uma emoção de tristeza, ou uma emoção de alegria, ou então raiva, ou medo. E cada um desses sentimentos e emoções vão desencadear respostas no nosso cérebro e também vão poder ser detectadas nos batimentos cardíacos e em alterações da forma como o nosso coração funciona. Então, apesar de a gente não conseguir ainda explicar totalmente como que pensamentos e emoções são, como que funciona essa energia, cada vez mais a gente já tem a capacidade de detectar, e eu digo assim, a gente ciência, não a gente ser humano, porque a gente, como ser humano, eu acredito que todo mundo detecta, por exemplo, quando você entra num ambiente e esse ambiente está feliz, esse ambiente está leve, ou quando você faz aquela faxina em casa, você fala: Nossa, olha só, dá para sentir que mudou o ar, que mudou a energia, que mudou o ambiente, e você não precisa ter grandes crenças esotéricas ou acreditar em grandes questões espirituais para você sentir essas mudanças sutis na energia do ambiente, do mesmo modo também quando acontece alguma coisa, por exemplo, uma discussão ou algo que não foi tão positivo, você chega a falar, tipo, mudou o clima, nossa, pesou o clima, nossa, como ficou pesado. Então, são expressões que a gente utiliza no nosso cotidiano que refletem essa energia sutil, essa energia relacionada com as emoções e com os pensamentos e com os sentimentos que a gente percebe, mas ainda, né, como eu disse, talvez não explique cientificamente da mesma forma como se explica as teorias, né, da matéria e do funcionamento das das outras formas de energia.
Eu trouxe esse experimento aqui em destaque que se chama Bullying na Plant, que é um experimento que foi feito com alunos de uma escola para, no caso, é um experimento comportamental, então, né, não foi, os equipamentos de medição super, ultra, mega acurados. Foi um experimento social para mostrar o efeito do bullying, como era negativo. E então foram colocadas duas plantas, as duas plantas receberam os mesmos tratamentos de água, de nutrientes, de insolação. A única diferença é que durante 30 dias, uma das plantas recebia mensagens positivas de incentivo, de carinho, de afeto, elogios e mensagens motivacionais, e a outra planta recebia mensagens negativas, depreciativas, críticas destrutivas e recebia bullying. Né, uma planta foi tratada com bullying, outra planta foi tratada com incentivo, e o resultado é visível por essa imagem. Depois de 30 dias, uma das plantas, a planta que foi incentivada, vicejava, cresceu, estava com as folhas bonitas e saudáveis, e a planta que sofreu bullying aparentava estar doente, apesar de não ter, a princípio, nenhuma doença, tipo, teve um fungo, alguma coisa assim, a princípio não, mas as folhas estavam murchas, amareladas, o crescimento não foi tão expressivo quanto o da outra planta, ela estava visivelmente triste. Vocês conseguem ver que ela parece triste, enquanto a outra planta realmente parece feliz. E eu trouxe esse exemplo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, desse experimento para vocês, né? Quem tiver curiosidade, quiser olhar, tem inclusive um vídeo das crianças interagindo com as plantas. E esse não é o único experimento que existe sobre essa questão do diferentes situações onde você coloca um ser ou mesmo objetos ou coisas que sofrem, que recebem mensagens positivas ou mensagens negativas e têm um comportamento diferente em função da emoção e do pensamento que é colocado, na situação. Então, isso só para mostrar para vocês que existem outras questões relacionadas com essas energias, com as frequências, que existe mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia explica. E, e existem outros povos também. Eu estava até agora falando, não é mais da questão da ciência, mas aqui eu trouxe essas imagens que estão falando da questão dos chakras e que são conceitos de centros de energia que não seriam apenas então o nosso cérebro e o nosso coração, que teriam a capacidade de influenciar energeticamente o nosso corpo, mas existiriam outros centros de energia, e isso para a civilização da Índia e os povos indianos, os povos da China, principalmente, e desde muito tempo, anos, eles consideram que o nosso corpo possui mais centros de energia, não apenas o nosso cérebro e o nosso coração que podem influenciar o nosso corpo, mas teriam os chakras, que são então esses centros, que aqui estão representados 7 chakras, mas que não seriam apenas 7, teriam mais chakras, mais centros de energia, que seriam também chamados de nadis, os meridianos, que seriam por onde essa energia flui, que conectam um ponto de energia ao outro. Então, o nosso organismo seria uma grande rede energética e que a gente precisaria ter cuidado e cuidar, então, não apenas da matéria, da parte física, mas também da parte energética e desses fluxos de energia no nosso organismo para que a gente tivesse uma saúde completa, um bem-estar completo, e para esses sistemas de conhecimento, não temos apenas o corpo físico ou esse corpo energético, né, que seria aqui representado por essa figura central, com, né, o corpo físico, então esse corpo energético, que seria esse corpo eletromagnético, com essa energia elétrica
ao redor do nosso corpo que a ciência ocidental atual já reconhece, mas teríamos também um corpo emocional relacionado com essa energia das emoções, um corpo mental relacionado com a energia dos pensamentos e um corpo espiritual, que seriam então energias mais sutis com uma frequência ainda mais elevada, né? Então, esses sistemas de crença consideram esses múltiplos corpos e consideram também a existência de múltiplos centros energéticos que, coincidentemente, eh, estão relacionados com as cores e com as frequências das cores e com as emoções e também com diferentes órgãos, tecidos e funções do organismo físico. Então é bem interessante. Eu pretendo, inclusive, num vídeo próximo, falar um pouco mais sobre os chakras e sobre essas relações da energia e desses fluxos de energia no nosso organismo, de como eles se relacionam com as cores, como eles se relacionam com as frequências, com os sons, com os cristais, com as emoções e com esses órgãos, esses tecidos, e o que também a ciência ocidental atual fala sobre essa questão dos chakras e sobre como que é toda essa questão dessas outras energias sutis tanto no nosso organismo, como também né, como que funciona dentro do nosso organismo e também como funciona, por exemplo, essas terapias energéticas que buscam reequilibrar, então, os chakras, reequilibrar esse fluxo de energia, reequilibrar essas emoções, reequilibrar as nossas formas de pensamento e todos esses corpos que a gente tem fora o nosso corpo físico. Então, para finalizar, eu quis trazer essas frases e essas ideias que foram mencionadas no Caibalion. Eu não sei se vocês conhecem. O Caibalion é esse livrinho aqui, ó, que é um livro que foi escrito, esse livro aqui, né? Ele foi escrito em, foi em 1908, então mais ou menos na mesma época que o senhor Einstein estava aqui é, publicando a sua teoria, entregando a sua teoria para o mundo. E nesse livro, Caibalion, apesar de ele ter sido escrito em 1900, né, no início do 1900, ele fala da filosofia do Antigo Egito. Então, ele fala de uma filosofia de milhares de anos atrás, talvez mais antiga, inclusive, do que o sistema filosófico indiano e o sistema filosófico chinês, que eu acabei de mencionar sobre os chakras. E nesse caso desse sistema do Egito Antigo, que é relacionado a Hermes Trismegistus e que foi mencionado aqui nesse livro que se chama o Caibalion, para esse sistema filosófico, ele considera que no universo nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Inclusive, uma das leis universais para esse sistema filosófico que se chama Hermetismo se diz que é a lei da vibração, porque diz que tudo vibra no universo e outras afirmações, outros preceitos desse conceito do hermetismo é que o movimento é manifestado em tudo no universo. Nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra, né, que está relacionado com aquela frase ali em cima. E a diferença entre as diferentes manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação na escala e ao modo de vibração. Então, né, lembrando a equação do Einstein, a matéria com menor vibração, a luz vibrando com maior intensidade, com maior velocidade, com mais energia, e a energia pura, a energia máxima, né, com uma frequência ainda maior. Então, voltando, né, e juntando o que eu queria compartilhar com vocês hoje, de que no que eu acredito e da forma que eu vejo o mundo e da forma que eu vejo a questão, o universo, tudo é vibração, inclusive o nosso universo interno, as nossas emoções, o nosso pensamento, e que tudo, tudo, tudo no universo é frequência.
Espero que vocês tenham gostado. Aqui trouxe uma foto, uma imagem do telescópio Hubble da nebulosa de Órion, que espero que vocês gostem. Gratidão.